Louvado seja Deus, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela dádiva dos céus e a graça que Ele nos dá de estarmos louvando o Seu nome mais uma vez em um santo culto, com novamente essas regras, não é, de restrição e decretos do governo, né, e nós tendo que fazermos os nossos cultos em casa, mas nada nos impede de louvarmos, de adorarmos o Santíssimo Deus. Então nós vamos louvar ao Senhor, e Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos dado a graça de estarmos reunidos nessa noite, é claro, aqui com a minha família, mas alguns irmãos nos acompanhando dos seus lares, outros que terão a oportunidade de acompanhar depois pelo YouTube. Alguns estão nos acompanhando pelo Facebook e depois outros que estarão também acompanhando pelo YouTube. Nós vamos louvar a Deus e hoje com o hino número 289. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele a dádiva de estarmos bem para a glória do Seu nome. Vamos orar a Ele, pedindo a Ele graça, que Ele livre, que Ele guarde a nossa família, que Ele guarde os nossos amados, que nós, nesses dias tão difíceis, tenhamos da parte do Senhor livramento nas nossas vidas. Então nós vamos louvar a Deus com o cântico 289 do nosso cantor cristão. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus e depois nós estaremos louvando ao Senhor com o hino número 289. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Tu és Senhor das nossas vidas e nós Te agradecemos pela graça dos céus, pelo privilégio bendito, Senhor, de nos reunirmos e congregarmos nessa noite, Senhor, para louvor do Teu nome aqui em casa e com os nossos irmãos, ó Deus, através dessa live, aqueles que estão nos seus lares e acompanharão conosco cada momento de louvor, de adoração e a bendita reflexão da Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te suplicamos, em nome de Jesus, venha nos conduzir nessa noite, venha nos direcionar, Senhor, que nos livre, ó Deus, de todo o mal a cada dia, que o Senhor guarde a família de cada um, os nossos irmãos que nos acompanham, aqueles que não poderão nesse momento acompanhar, mas que estarão depois, ó Deus, participando, assistindo este culto, que o Senhor os abençoe. Oramos, ó Deus, pelo nosso país, oramos pela nossa nação e pelo mundo, pelos países do mundo inteiro, que estão, ó Deus, todos sofrendo o impacto dessa maldade, dessa pandemia, que o Senhor esteja, Senhor, trazendo um novo tempo, que em nome de Jesus os dias dessa pandemia sejam abreviados, Senhor, para que nós tenhamos dias melhores. Abençoa as autoridades, os nossos governantes, abençoa, Senhor, a liderança pastoral, a liderança cristã, religiosa, que está, ó Deus, aí lutando, defendendo o seu direito de liberdade para cultuar a Deus. Sim, Senhor, levando as autoridades competentes, aos governos, os seus documentos, Senhor, que comprovando e exigindo que a igreja seja reconhecida como, ó Deus, algo essencial nesses momentos tão difíceis. Pai bendito, nós oramos em nome de Jesus
e oramos para que tenhamos muito breve a oportunidade de estarmos reunindo-nos na igreja para congregarmos ao Senhor, principalmente, Senhor, nos finais de semana. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que ouvem, nos acompanham agora, e aqueles que estarão nos acompanhando depois, que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando cada um. Aos que estão enfermos, nós rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada um, no nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 289, ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras cortar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio.
Amém. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor, do nosso Deus. Esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas com perfeição, criou o homem para glorificá-lo, para honrá-lo. E nós queremos, em nome de Jesus, louvarmos a Deus e glorificarmos a Ele nessa noite por sua graça. Que o Senhor continue derramando graça sobre nós. Nós vamos ler um texto bíblico na primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Versículos 1 e 2. Nos diz assim a palavra bendita do Senhor, nosso Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo que escreve para que eles não pequem, mas se pecar, tem um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo, e ele coloca mesmo assim o justo. Louvado seja Deus. Que maravilha do céu. Que Deus bendito, o nosso Deus, o Deus que tem cuidado de nós, que tem cuidado da nossa vida, que nos ama e que, ainda que tenhamos cometido pecado, Ele é fiel e justo, o nosso advogado, o Senhor Jesus, para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda a injustiça, como diz a sua bendita palavra. Então nós vamos observando nesse texto que ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus assumiu os nossos pecados, a nossa culpa. E há uma necessidade tão grande desse perdão, porque no capítulo 1 dessa mesma epístola, e no versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, todavia, no versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que nós confessemos os nossos pecados ao Senhor e que peçamos a Ele perdão
por nossos pecados, em nome de Jesus. Precisamos humildemente confessar ao Senhor, declararmos ao Senhor que temos pecado e fazemos isso todos os dias. E ainda, por mais que a gente procure ajustar a nossa vida e viver de forma digna e honesta, a nossa natureza pecaminosa sempre nos leva a pecar. Então, em nome de Jesus e com todo temor e tremor diante do Senhor, que nós possamos orar a Deus nesse instante, confessando os nossos pecados, pedindo a Ele o seu perdão, pedindo a Ele a sua graça sobre as nossas vidas. Pai bendito e santo, nós entramos mais uma vez em oração em Tua presença. Senhor, na certeza de que temos diante de nós, pela fé, um suficiente remidor, salvador, perdoador dos nossos pecados. Tendo também, Senhor, consciência da nossa responsabilidade e culpa quanto aos pecados cometidos ao transgredirmos as tuas leis, os teus santos mandamentos, fazendo muitas vezes, Senhor, o que somos tentados a fazer ou o que queremos fazer, ao invés de obedecermos a tua palavra e fazermos a tua vontade. Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, perdoa-nos em nome do Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa os nossos pecados, aqueles que cometemos nas horas de tensão, nas horas de aperreio, nas horas que vem a raiva, aqueles pecados, Senhor, que vêm quando somos pressionados, quando somos ofendidos, quando somos injustiçados, aqueles pecados, Senhor, que são planejados, que são programados, aqueles pecados que são domésticos ou familiares, parece muitas vezes para nós, se tornam costumeiros. Ó Deus, tem misericórdia de nós, para que nós não venhamos praticar as mesmas coisas, sabendo que elas entristecem e ofendem a tua santidade, ao teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a vencer as tentações, por amor do teu Filho Jesus, que deu a sua vida, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Nós oramos, nós te pedimos, ó Pai, certos de que o Senhor perdoa os nossos pecados, em o nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos aprender com certeza mais ainda do Senhor nessa noite, através da sua palavra. Mas vamos dar louvor a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração e Ele tem cuidado de nós de maneira tão maravilhosa, tão bondosa. Então nós vamos, depois estamos fazendo a reflexão da palavra do Senhor, mas nós vamos louvar a Deus com a nossa irmã Raquel. Vamos estar louvando ao Senhor e após o louvor nós estaremos meditando no texto bíblico. Nós continuamos pedindo as orações de todos. Orem, continue orando em nome de Jesus, para que nós tenhamos dias melhores, para que essa pandemia ela realmente cesse
em nome do Senhor Jesus, mas que principalmente não haja, diante dessa pandemia, atitudes injustas, como nós percebemos às vezes por conta das autoridades. Então, em nome de Jesus, nós vamos estar louvando a Deus nesse momento. A nossa irmã Raquel vai louvar ao Senhor e após esse louvor, nós estaremos meditando na palavra bendita do Senhor nosso Deus. Vou deixar para a meditação dos irmãos em Salmos 147, o primeiro até o terceiro, que diz: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Ficai-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo
brilha. Agradeço a oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. A tua palavra escondi guardada no meu coração. Que guardemos a palavra do Senhor no nosso coração. O Deus bendito, o Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que acompanham através do Facebook e do YouTube. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Nós vamos adorar o Senhor em nome de Jesus com mais um cântico com louvor. Eu me rendo aos teus pés. Nós vamos louvar ao Senhor. Bendito Deus que tem cuidado de nós, que tem cuidado das nossas vidas. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Com um cântico. Eu me rendo. Eu me rendo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, novo amanhã preparado para mim. Louvado seja Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Salvador bendito Jesus Cristo. Antes de nós fazermos a nossa reflexão, antes de nós estarmos trazendo o texto bíblico, o qual nós iremos meditar nessa noite, nós queremos fazer a nossa oração dominical. Como diz a palavra, Jesus ensina os seus discípulos a orar. Então nós vamos estar orando a Deus, né? Bendito é o nome do Senhor, pela dádiva dos céus que Ele nos dá, de estarmos orando a Ele, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Então nós vamos orar juntos e você está acompanhando a oração, ou melhor, acompanhando essa live, pode nos acompanhar orando ao Senhor também. É a oração do Pai Nosso, é a oração que todos conhecem. Então nós vamos estar orando a Deus todos juntos. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Após essa oração, Alessandro vai louvar o Senhor e depois nós estaremos fazendo a reflexão da palavra bíblica. Amém? A reflexão da palavra do Senhor. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Disse o Senhor Jesus: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar a Deus. Alessandro vai estar louvando ao Senhor. E após esse louvor, nós vamos estar refletindo, nós vamos estar meditando no texto bíblico, no texto da palavra de Deus. Amém? Graça e paz. Vamos louvar ao Senhor, amém? Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero, Deus. Eu não posso deixar de amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta.
Amém. Apesar de não estarmos na igreja, mas não podemos parar de adorar, amém? E vamos adorar o Senhor, que apesar de todas as circunstâncias, Ele continua sendo glorificado, amém? Ele é exaltado, exaltado do céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para ser exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, né, que fazem parte conosco deste culto hoje à noite. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos, tanto irmãos da igreja, irmãos próximos, vizinhos que estão acompanhando. Que Deus os abençoe a todos. Como as pessoas mais distantes, tem gente acompanhando-nos de Minas Gerais, Manezinho, o primo da nossa irmã, Bia, tem a Adriana, minha irmã, acompanhando lá na Bahia. Temos o irmão Rosivaldo, eu acredito que em Recife, nos acompanha também. Que Deus abençoe o nosso irmão Rosivaldo Viriato também, sua família. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão conosco nessa noite. Que a bênção do Senhor recaia sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Vamos meditar no texto bíblico, Salmo 103. Nós queremos estar meditando no Salmo 103 nessa noite. Salmo 103. Salmo de Davi. Salmo bendito nos diz assim:
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja Deus. Somos convidados a louvar a Deus nesse salmo. Somos convidados a bendizer ao Senhor, ao Deus eterno. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É importante que a gente entenda o que a palavra de Deus fala para nós quando nos deparamos com um texto como esse, com uma chamada como esta, uma convocação como essa, para bendizer ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É interessante, se meditarmos nessa palavra, pensarmos como nós nos ocupamos nessa vida. Não é agora em que a gente se diz estar cultuando a Deus, mas é como ocupamos a nossa vida. O salmista não fez essa declaração para momento de culto. Isso são melodias,
salmodiando a Deus, expressões de que o Senhor precisa, aliás, o Senhor deve ser louvado. E nós precisamos louvar ao Senhor com a nossa alma e com tudo que há em nossa vida. Logo, não tem como o homem imaginar, supor que ele pode ter um coração que ame a Deus, um coração que bendiga a Deus, um coração voltado para Deus, e o seu corpo, com as atitudes que ele toma, as coisas que ele faz, não louvem a Deus. Pense, por exemplo, como pode o homem que diz ter o coração, que diz que tem um coração voltado para Deus, que diz que bendiz ao Senhor, que louva ao Senhor com seu coração, com a sua alma, que é agradecido a Deus com a sua alma. Como pode um homem dizer isso, por exemplo, e trair a sua esposa? Ou uma mulher dizer isso e trair o seu marido? Como pode o ser humano, o homem que Deus fez para o louvor da sua glória, dizer que louva a Deus com a sua alma, que o seu coração está voltado para Deus, e ele entra num bar e passa uma tarde inteira, ou num bar, qualquer que seja, enchendo a sua cara, como é a expressão que se diz, tomando a quantidade que ele acha que pode tomar e que ele deseja, de bebida, de cerveja e o que ele quiser tomar. Com isso ele está bendizendo ao Senhor. Porque nós cremos que, por exemplo, quando o homem ele casa, ele louva a Deus, ele assume um compromisso com uma mulher, ele assume um compromisso de ter uma família, ele assume o compromisso de sustentar uma casa, um lar. E isso é a ordenança do Senhor, porque o Senhor declarou isso a Adão, por exemplo, lá no Éden, que com o suor do seu rosto ele iria sustentar, ele iria trazer o seu pão, granjear o seu pão com o suor do seu rosto. A ordem de Deus ao homem, ainda no texto, no Antigo Testamento, a declaração dele ao povo de Israel, através de Moisés, é que o homem ele deveria cuidar da sua família, conduzindo-a, não somente preservando-a, mas instruindo-a, instruindo seus filhos, a sua prole, a servir a Deus, a adorar esse Deus. Então, não somente a sua alma estaria voltada para Deus, mas ele estaria instruindo, ele estaria colocando as funções que ele tem como pai para conduzi-los, os seus filhos, a Deus. Isso é bendizer ao Senhor com a sua responsabilidade como pai de família. Quando o homem vai trabalhar, como Deus ordenou ao homem, então quando o homem ele sai para o seu trabalho, madrugada, dia, ou tarde, ou noite, quando ele vai para o seu emprego, para cumprir com o seu dever, diante do seu patrão, diante do seu chefe, e ele faz isso da forma correta, da forma ordeira, como é a sua responsabilidade e função, será se com isso ele não louva, ele não está bendizendo a Deus? Se Deus lhe deu o encargo dele ser um bom servo, ou um bom trabalhador, um bom empregado, ele está louvando a Deus? Sim. Assim como bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, nas suas atitudes de servir e trabalhar, ele estará louvando a Deus. Não estará louvando a Deus também, ou bendizendo ao Senhor, o chefe ou o patrão que tem o empregador, que tem o seu empregado e que trata-o de forma justa, que paga-o como acordado, como concordado, que cumpre com as suas responsabilidades quanto a esse empregado? Não estará ele também bendizendo ao Senhor com a sua atitude, a sua responsabilidade como patrão? Então, está bendizendo ao Senhor, como diz o salmista, bendize a minha alma ao Senhor, é muito mais do que ter o coração voltado para Deus. É ter toda a nossa vida
louvando e bendizendo ao Senhor. Estava ouvindo uma mensagem de um pastor que disse que foi convidado a pregar numa grande igreja. E ele disse que quando ele trouxe a mensagem lá sobre o compromisso, a vida cristã, a dedicação do verdadeiro cristão, e ele falou que quando ele acabou de pregar aquela mensagem, ele foi convidado por um grupo de jovens daquela igreja para uma sala que questionavam e o chamaram de retrógrado, de ignorante, porque ele falou de comportamentos cristãos que não condizem com a palavra de Deus. Falou da questão da modernidade que há dentro das igrejas hoje, ou na mente das igrejas hoje, de algumas pessoas na igreja hoje, gente que quer estar na igreja e que quer estar no mundo, gente que quer ter Deus, mas quer ter o mundo, gente que quer servir a Deus, mas quer viver para seu bel prazer e para o mundo. E aí ele falou de jovens que vão à igreja e quando saem da igreja vão para as baladas, vão para festas, jovens que depois de um culto, depois de participarem de louvor, de adoração na igreja, chegam nas suas casas até mesmo embriagados. E aqueles jovens disseram a ele o que tinha de mais em eles se divertirem. E ele pensou que ia apanhar daqueles jovens porque eles estavam muito revoltados com a mensagem, o sermão dele. Mas ele disse que falou com aqueles jovens o seguinte: eu só preguei porque vocês me convidaram para vir aqui pregar. Preguei porque vocês me deram um tempo para pregar aqui nessa noite. Mas eu tenho 2 perguntas a fazer a vocês. A palavra do Senhor diz que tudo que nós fizermos nessa vida, que façamos para a glória de Deus. Façamos tudo para que Deus seja glorificado. Como diz o salmista: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então ele disse para aquele jovem: se a palavra de Deus diz que em tudo que nós fizermos, tudo que a gente for fazer, que Deus seja nisso glorificado. Ele disse: então, se vocês acham que terminar um culto, vocês indo beber, encher a cara, vocês acham que nisso vocês glorificam a Deus, continuem fazendo. Se vocês acham que ir para uma festa, se embriaga, encher a cara de todas, tomar o que você quiser, talvez até voltar para casa embriagado. Se vocês nisso estão glorificando a Deus, então continuem fazendo isso. E encerrou as suas palavras com aqueles jovens, foi embora. Disse que alguns anos depois foi convidado novamente, para sua surpresa, a pregar naquela igreja outra vez. E quando ele chegou lá naquela igreja, ele foi procurado por uma irmã, uma senhora daquela igreja. E aquela senhora, quando procurou, perguntou a ele, disse: pastor, o senhor lembra de mim? Ele disse: não lembro da senhora, me perdoe, mas eu não tenho lembrança da senhora, não lembro da senhora. E ela disse: eu sou a mãe daquele jovem que lhe confrontou, ou de um dos jovens, daqueles que lhe chegaram a lhe confrontar naquele dia que o senhor esteve pregando, anos atrás aqui nessa igreja. E o pastor até ficou meio assustado, porque pensou: se eu não apanhei do jovem naquela época, eu posso apanhar hoje da mãe dele. Mas aquela mãe disse que o que ela queria falar com ele, e o pastor ficou surpreso com a declaração dela. Ela disse: eu agradeço a Deus pelo que o Senhor disse ao meu filho, pelas suas palavras ao meu filho naquele dia, naquela noite, porque graças às declarações que o Senhor disse a ele, meu filho tomou uma atitude, mudou de comportamento.
passou a ser compromissado com a palavra de Deus, com o reino, com a sua bendita palavra. E se tornou um homem de Deus, temente ao Senhor, piedoso, servo fiel. E hoje é um dos líderes atuantes dessa igreja. Largou aquelas atitudes, aquelas práticas. E aquele pastor bendisse ao Senhor e louvou a Deus pela transformação causada na vida daquele jovem. Bendito Deus que nos deu a vida e que nos comprou com o sangue do Cordeiro. Que as nossas atitudes, que o nosso comportamento, as nossas palavras, a nossa maneira de viver estejam bendizendo, louvando a Ele, a esse Deus bendito. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E Ele ainda diz mais: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E aí nos chama a atenção: e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A semana passada estive falando na igreja que nós temos uma mente muito fértil, muito boa, uma memória boa, para lembrarmos das coisas negativas, das coisas desagradáveis que muitas vezes nos acontecem. Para lembrarmos de alguma coisa, de alguém ou algo que nos ofendeu, alguma coisa que nos causou um mal-estar, a gente não gostou de uma declaração ou de uma atitude, talvez foi realmente algo errado que fizeram e falaram de nós. A gente, às vezes, até passa uma esponja no momento, mas depois parece que traz de volta e acabamos por lembrar de coisas ruins, lembrar de uma ofensa do irmão, de alguém próximo, de alguém conhecido. Somente para trazermos a imagem negativa, de repente, daquela pessoa novamente, quando deveríamos ter liberado perdão e louvarmos a Deus por sua bondade. Pois bem, há também uma dificuldade muito grande de nós trazermos e guardarmos boas lembranças. Quando eu digo boas lembranças, é os feitos do Senhor na nossa vida. A gente fala tanto que temos o nosso Deus, o Deus maravilhoso. No Salmo 23, declaramos: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Declaramos isso com tanta vida, muitas vezes. Mas quando estamos sob pressão, quando estamos passando por lutas, angústias, aflições, parece que a gente é um derrotado, não lembra-se mais disso. Essas coisas parece que não ocupam mais lugar na nossa memória. A gente começa a ficar ansioso, inquieto, como se as coisas não fossem dar certo na nossa vida. O Deus que já resolveu no passado é poderoso para resolver no presente. Mas a gente, por falta de lembrança das coisas que o Senhor já fez, dos benefícios do Senhor, a gente acaba entrando, às vezes, em desespero, em crise. Bendize a minha alma ao Senhor, o salmista diz, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quantas pessoas que deixaram de caminhar com o Senhor por causa de lutas que vieram, das tentações, por causa de algumas coisas ruins que aconteceram na sua vida. Alguns porque se decepcionaram no casamento e acharam que eles não declaram isso, mas a atitude deles é essa. Enquanto esteve lá servindo ao Senhor, até caminhando para a casa do Senhor, o casamento desandou, o casamento foi desfeito. E por conta disso, as pessoas ficam tão decepcionadas que acham: que diferença faz estar na casa do Senhor, estar no mundo, e optam em estar no mundo, em estar fora do caminho do Senhor, dos conselhos do Senhor. E às vezes ficam tentando se enganar, dizendo: não, é só a pessoa ter o coração voltado para Deus.
está na igreja e está errado, não vale de nada. Tem tanta gente que é isso, que é aquilo, e que vive todo errado, e pregando, falando do amor de Deus. Sim, sabemos disso. Mas isso não é algo que possa justificar a minha falta de gratidão. Ou seja, a minha atitude de comportar como alguém que se esquece dos benefícios do Senhor na nossa vida. Há muita gente assim. O salmista diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. E é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Por mais que os médicos eles cuidem bem da gente, por mais que a gente faça uso dos medicamentos, mas você há de convir com o meu pensamento agora de que há tantas pessoas que por muito menos não resistiram, morreram. Há quantas pessoas que tomaram talvez o mesmo medicamento que você tomou, fizeram o mesmo tratamento que você, mas não estão bem ou não resistiram. Há muitas pessoas que passaram pelos mesmos médicos que você passou, que não sobreviveram. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que sara também todas as tuas enfermidades. Foi o Senhor que fez dar certo. E o salmista diz que é Ele quem redime a tua vida da perdição. É Ele quem te resgata. Você está perdido, é Ele que é o resgate para você. É Ele quem te socorre. É Ele quem te livra. E te coroa de benignidade e de misericórdia. Já pensou quando a palavra de Deus fala, por exemplo, sobre coroa, e a gente tem a ideia de coroa, principalmente quando chegamos lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando sobre a coroa da justiça, ou a coroa que o Senhor reservou para nós. Ele dá aquela expressão, ele dá a declaração dele sobre coroa, é a ideia de que tinham os corredores nas arenas, ou os atletas nas arenas, e quando eles eram vitoriosos, eles recebiam uma coroa de ramos sobre a sua cabeça. Eram ramos, mas era tão significativo aquilo, porque declarava que ele foi vitorioso, declarava que ele foi vencedor, que ele conquistou. Bem, Ele não somente nos redime da perdição, Ele não somente nos resgata da perdição, Ele não somente nos livra da perdição, mas Ele nos coroa de benignidade e de misericórdia. A bondade do Senhor está sobre nós, está sobre a nossa vida, e a sua misericórdia também. E a nossa boca é Ele que enche de bens. A nossa boca enche de coisas que bendizem a Ele. E quando essa boca fala coisas boas, a mocidade é renovada como a águia. Bendito seja o nome do Senhor. E eu gosto das declarações do salmista nesse salmo, porque ele fala do Senhor que faz justiça e juízo, é claro, a todos os oprimidos. Fala do que ele fez notório, os seus caminhos a Moisés, lá no deserto, e lá diante do Mar Vermelho. E os seus feitos aos filhos de Israel. Ele fez Israel ver os feitos, as maravilhas dele. Ele fala de quão misericordioso e piedoso é o Senhor. Longânimo e grande em benignidade. Aí essas declarações dele nos encaminham, nos conduzem para algo maravilhoso. Ele não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira.
Ou seja, o juízo do Senhor, ele não é para sempre aqui. O Senhor faz justiça e juízo a todos. Mas a mão do Senhor, ela não pesa o tempo todo. O juízo do Senhor, ele é por algum espaço, por algum período de tempo, louvado seja Deus. Ele não repreende perpetuamente, Deus não nos castiga perpetuamente, Deus não está, digamos assim, nos corrigindo o tempo todo, ou nos repreendendo perpetuamente, não. Não é só de repreensão que Deus se compraz em nós. Ele se ira com as nossas atitudes, mas não é perpetuamente. A sua ira não se conserva para sempre. O salmista diz, ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Ele não nos retribuiu segundo as nossas transgressões. Se a ira do Senhor permanecesse, nós estaríamos todos destruídos. Mas como a ira dele não permanece, então ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Ele não nos deu o pago segundo as nossas atitudes, as iniquidades que cometemos. Mas ele, como um pai que se compadece dos seus filhos, se compadece daqueles que o temem. Tema ao Senhor, tenha temor a Deus. Ele diz porque está escrito, assim como o Oriente se distancia do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Assim Deus afasta de nós a nossa culpa, os nossos pecados, para que a gente possa oferecer algo que seja aceito por Ele, para que a gente possa louvar a Ele. Ele é quem conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos fracos, frágeis. O salmista diz, ele sabe que a gente é como a erva do campo, o vento sopra, daqui a pouco ela já não existe mais. Ninguém a conhece, ninguém sabe da sua existência mais. Você já pensou na sua vida quantas flores, quantas plantas você já viu, quantas folhas bonitas, plantas bonitas você já viu que não existem mais? O vento levou, foi embora, acabou o tempo, acabou com elas. O Senhor sabe que nós somos como a erva. Somos como a erva. E aí vem algo maravilhoso da parte do Senhor para nós. Assim como a sua ira não permanece para sempre, mas ele diz, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto. E sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Louvado seja Deus. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. A misericórdia do Senhor dura para sempre. E ele encerra dizendo, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito, bendizei ao Senhor todas as obras, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. E encerra dizendo, como ele iniciou, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele encerra, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que a sua alma bendiza ao Senhor. Que você esteja bendizendo ao Senhor com a sua alma. Mas não esquecendo, tudo o que há em mim, tudo o que há em você, tudo o que há em nós, bendiga o seu santo nome. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos louvar a Deus. A nossa irmã Bia vai louvar o Senhor. E após esse louvor,
nós estaremos orando juntos, agradecendo a Deus por esse momento. Que Deus abençoe você, a sua família, a todos que acompanham, que Deus abençoe a sua casa. Nós vamos louvar a Deus juntos com a irmã Bia e depois nós estaremos orando, agradecendo a Deus. Graça e paz. Antes de eu louvar, eu quero parabenizar, né, todas as mulheres dos pastores, que hoje é o dia da mulher do pastor. Eu agradeço a Deus pela minha vida, né, por ser esposa, né, desse pastor aí maravilhoso, homem de Deus, né, que Deus abençoe o nosso casamento e abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Nada está perdido, Deus está contigo e em silêncio Ele agindo está. Olha para Cristo, Ele é invencível, servo seu só faz triunfar. Aqui e ninguém vem me acudir. Oh meu Deus, eu irei perecer. Esta luta é só até Deus permitir. No momento terá seu fim. É melhor deixar Deus agir, Deus agir. Que comigo aconteceu quando pensei que estava só. Ele então assim me falou: estou aqui, sou Deus que cuido de ti. Te provei, mas chegou o fim desta luta e a vitória chegou. A vitória chegou, Ele é Deus e outro igual não há, não há. Por que então temer? Pode se aquietar. Tu és servo de Deus que é fiel, Pode até o inferno se levantar, pode alguém caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando e agradeço a Deus essa rica oportunidade e peço que quando forem orar, eu louvando este hino me lembrei, né, daquelas pessoas que estão nos hospitais,
aquelas pessoas que estão ali na UTI, né? Entubado, ali precisando, né? Do milagre de Deus, né? Na vida deles. E que possamos continuar orando, né? Para que Deus, Ele faça o milagre na vida de cada um ali, né? Para que eles possam, né? Ter saúde. E também orar por todos que estão acamados, né? Que o Senhor vá restaurando a saúde e fazendo assim a sua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode até o inferno se levantar, mas Deus é maravilhoso. Ele cuida de nós. Não é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Nós glorificamos a Deus por esse momento tão precioso, por esse hino maravilhoso que a nossa irmã Bia louvou o Senhor, pelo hino que a nossa irmã Raquel louvou a Deus, os louvores que nosso irmão Alessandro louvou o Senhor. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a minha família. Eu louvo a Deus pela minha família e que Deus abençoe a sua família também. Você que acompanhou conosco nessa noite, que cultuou conosco. Nós queremos orar juntos em nome de Jesus. A nossa irmã Bia fez seu pedido de oração, mas nós queremos pedir, continue orando por nós, né? A igreja, ore por mim, ore pela minha vida, para que o Senhor continue me guardando, me dando livramento e me ajudando, para que a mão dele continue sobre nós, para que nós permaneçamos bendizendo a ele com a nossa alma e com toda a nossa vida. Esse dia está mais difícil da gente, até mesmo quando voltar aos cultos na igreja, estarmos cultuando nas quintas-feiras, durante a semana. Eu estou trabalhando um pouquinho mais distante agora, houve uma mudança de setor, e aí, mas orem a Deus para que Deus ele esteja no controle de todas as coisas, e nós louvamos a Deus por sua bondade e graça. Orem a Deus pelas nossas irmãs que estão enfermas, a nossa irmã Márcia, irmã Marlúcia, sua mãe. Oremos pela vida da nossa irmã Josefa também. Oremos pela vida da nossa irmã Marlene. Orem pela vida de uma colega de trabalho, da mãe de uma colega de trabalho nossa, a mãe de Jocilene, para que Deus esteja ajudando num processo de, graças a Deus, de tratamento, já está sendo acompanhada pelos médicos. Ore a Deus, ela passou por cirurgia, mas oremos a Deus para que a mão poderosa do Senhor se estenda sobre ela e para que seja a vontade de Deus cada dia mais a restauração da sua vida. Orem a Deus em nome de Jesus, como já falamos, para que essa pandemia passe. Orem a Deus pelas empresas, para que possam se manter, para que as pessoas continuem com seus empregos. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante, orar a Deus pela vida das mulheres de pastores, né, que hoje estão de parabéns pelo seu dia. Orem. Eu quero orar a Deus, louvar o Senhor também pela vida de Camila, minha sobrinha. Hoje completou mais um ano de vida. Que Deus abençoe, que Deus lhe dê saúde e graça, em nome do Senhor Jesus, e temor a Deus. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Orem pela vida dos meus pais, pela saúde deles. Meus pais precisam de oração, em nome de Jesus também. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. Pai, como é maravilhosa a tua palavra, como é precioso, Senhor, os teus caminhos, como é bom, ó Deus, estarmos cientes do teu cuidado, da tua misericórdia sobre nós. Como é bom saber, meu Deus, que o Senhor nos ama e nós te louvamos, ó Deus, por tua bondade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda as suas mãos de graça e de poder sobre aqueles que nessa noite ouviram a mensagem da tua palavra e aqueles que ouvirão em um determinado momento, Senhor, e naquele momento em que estiverem acompanhando, que sejam, ó Deus, alcançados por misericórdia e favor do Senhor, que possam, ó Deus, refletir em nome do Senhor o quanto precisam do Senhor e ter uma vida que bendiga o Senhor, que louve ao Senhor, em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida daqueles que nos acompanharam realmente nessa noite.
aqueles que estão orando conosco agora. Que o Senhor abençoe a família, que o Senhor guarde cada um deles. Aqueles que estão enfrentando problemas dos mais seríssimos, aqueles que vêm, ó Deus, persistindo teimosamente há tanto tempo, sem dar trégua, e a pessoa não consegue se livrar. Que o Senhor tenha misericórdia e traga alívio sobre essa pessoa, que ela possa sentir o teu consolo e conforto com ela, ajudando-a e conduzindo-a, Senhor, enquanto o Senhor permitir esse problema na sua vida. Pai bendito, nós te louvamos e oramos a Ti também pela vida daqueles que estão enfermos. Eu louvo a Ti, ó Deus, pela vida dos meus pais e rogo-te a Tua misericórdia sobre eles, sobre a saúde deles, sobre a saúde, ó Deus, da mãe de Jocilene, sobre a saúde de irmã Márcia, da irmã Marluce, da irmã Marlene, da irmã Josefa, de outras irmãs que nos acompanham em oração nesse momento, acompanharam-nos e cultuaram conosco nessa noite. Aqueles que oram pelos seus parentes que estão enfermos, ó Deus, lhes dê resposta, lhes ajude em nome do Senhor. Ó Deus, nós cremos na Tua provisão, nós cremos no Teu cuidado, nós cremos no Teu consolo e nós oramos e nós Te suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o amor maior. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, em todas as partes, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.